O Maraca é nosso, haha, uhul. O Maraca é nosso, haha, uhul. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, hoje tem final do Vascão e, se Deus quiser, hoje tem grito de Vascão campeão. Pois é, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, o Vasco recebe o Botafogo no Maracanã pela segunda partida da final do Campeonato Carioca 2018. Um jogo em que o Vasco, não vou ficar aqui fazendo ponderação não, o Vasco é franco favorito, estou muito confiante que a gente vai levar mais esse título para a galeria de troféus de São Januário. Eu já estava confiante no Vasco antes da primeira partida, né? Vocês podem conferir lá no Preleção sobre Vasco de antes da primeira partida da final. Já estava confiante na vitória do Vasco, no campeonato do Vasco. Depois que a gente conseguiu ainda ampliar nossa vantagem, né? Saímos com uma vitória do primeiro jogo. Então hoje a gente joga com a vantagem do empate e, se a gente perder por um gol de diferença, ainda podemos ser campeões nos pênaltis. Eu acho isso uma vantagem considerável. Fora isso, a gente vem de uma boa partida contra o Cruzeiro na quarta-feira, onde a defesa se portou bem, onde o time inteiro se portou com muita propriedade, muita confiança, sempre tendo controle da partida. Se a gente repetir a atuação de quarta-feira hoje, eu tenho certeza que a gente sai campeão do Maracanã. E fora isso, também tem a torcida, né, que vai lotar em peso o Maraca. Todos os ingressos aí já foram vendidos, então se você está pensando em ir no Maracanã hoje e está sem ingresso, eu aconselho a não ir, porque as bilheterias vão estar fechadas. A gente sabe aí que a grande maioria desses ingressos foi para a mão de vascaínos, tem notícias de vascaínos comprando ingressos até na torcida do Botafogo. Não foi a primeira vez, não vai ser a última também que isso acontece. Então acredito que o Maracanã vai estar inteiro empurrando o Vasco aí para mais essa conquista. Não vai ser fácil, né? Porque para esse time do Vasco nada é fácil, deve ter sofrimento, deve ter sufoco, mas eu acredito que ainda assim a gente vai se sagrar campeão carioca hoje. Tá tudo mil maravilhas pro Vascão? Com certeza não. Temos problemas para a partida de hoje também, problemas até bem graves, eu diria, né? Desfalques aí fundamentais que vão prejudicar a gente na partida de hoje. O primeiro, mais pontual, é do Wellington, né? Que tomou o cartão amarelo na última partida, está suspenso para o jogo de hoje. E se o Wellington não vinha tendo grandes atuações nessa temporada, não dá para dizer que a gente vai sentir falta do futebol do Wellington no time hoje, o grande problema desse desfalque é quem vai substituir o Wellington, né? Talvez o Wellington esteja titular até hoje, muito porque não tem quem entre no lugar dele. A diretoria contratou recentemente o Bruno Silva justamente para essa posição, mas ele não pôde ser inscrito no Campeonato Carioca, então não pode entrar no jogo de hoje. E aí, quais que ficam sendo as opções do Zé Ricardo, né? Tem o Bruno Paulista, que todas as vezes que entrou no time do Vasco nunca fez uma atuação convincente, já tá meio escanteado aí, já tá meio colocado de lado, vai ser devolvido no meio do ano pro Sport, muito provavelmente. Então não acredito nele jogando hoje. As outras opções seriam a molecada da base, né? O Andrei ou o Bruno Consendei, mas também não acredito no Zé Ricardo fazendo isso, porque a gente sabe, né? A gente que está acompanhando o Zé Ricardo aí desde o ano passado, sabe que ele não gosta muito de investir na base, não gosta muito de dar chance para a molecada, e não vai ser hoje um jogo de final, né? Com dois jogadores que tiveram poucas oportunidades no time de cima. O Andrei teve mais, o Bruno Consendei teve poucas, mas o Andrei, nas chances que teve, nunca fez uma grande atuação. Não acredito, então, em um dos dois começando o jogo como titular hoje. Com isso, o Zé Ricardo vai ter que improvisar ali para substituir o Wellington, né? Ou ele recua o Evander de novo para segundo volante, papel que ele já assumiu ano passado, foi quando ele voltou para o time do Vasco e teve grandes atuações. Acho que a maioria de vocês vai concordar que o Evander no time de cima do Vasco jogou melhor como segundo volante do que na sua posição de origem, que é meia, né? Então eu acho que hoje ele pode ter mais uma vez essa oportunidade. A grande questão que fica é a seguinte: as características, as qualidades do Evander como segundo volante são na saída de bola, a chegada dele como elemento surpresa na frente, não tanto como marcador. Ele pode até não comprometer marcando, mas não chega a ser um destaque na marcação, não chega a ser um destaque defensivo.
como o Vasco joga hoje pela vantagem do empate, eu não vou ficar surpreso se por acaso o Zé Ricardo improvisar o Wehrley ali na posição do Wellington. Ou jogando com 3 zagueiros mesmo, ou então com o Wehrley atuando um pouquinho mais avançado, jogando como primeiro volante, adianta um pouco ali o De Sábato. Não vou ficar surpreso. Segundo a imprensa, o Evander é que deve ser mesmo deslocado para segundo volante, então vamos acreditar que é isso que vai acontecer. Seria a minha preferência também. Mas, repito, não vou ficar surpreso se aparecer o Wehrley ali jogando como primeiro volante. Agora, o problema mesmo, o grande desfalque do Vasco para essa partida, e pior, para o resto da temporada, né, é o Paulinho, que se contundiu gravemente aí no jogo de quarta-feira, né? Teve aquela contusão feia no cotovelo. Com certeza vocês estão sabendo disso. Na hora do lance ali, eu fiquei muito nervoso, muito assustado, preocupado que justamente o Paulinho poderia desfalcar a gente por aí 3, 4 meses. Depois ele voltou ainda com a partida rolando, com um gelinho ali no cotovelo. O médico falou que não era nada demais, que eles já tinham botado o cotovelo no lugar. Deu uma acalmada. Mas agora, esses dias, veio a notícia aí de que realmente não vai ter jeito. O Paulinho teve que ser operado e vai ter que ficar parado aí de 3 a 4 meses em desfalque gravíssimo para o Vasco, não só para essa final, como para o resto da temporada aí, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, são 2 campeonatos onde o desempenho do Vasco vai ficar seriamente comprometido com a saída do Paulinho, porque era um jogador que vinha se destacando, vinha numa crescente muito grande no time do Vasco, um jogador novo, né, de 17 anos, que está naquela fase de crescimento mesmo, então era de se esperar que a bola que ele está jogando hoje só fosse melhorar, só fosse ser cada vez maior e ele fosse ter uma participação cada vez mais importante no ataque do Vasco. Teve esse desenvolvimento interrompido aí, então se bobear nem joga mais pelo Vasco. Muita gente diz que ele pode ser vendido na janela do meio de ano e se isso acontecer, ele nem joga mais com a camisa do Vasco. Vai ser um desfalque importante, porque, repito, ele vinha sendo ali a referência do Vasco no ataque, foi o principal jogador de ataque do Vasco contra o Cruzeiro, até sair contundido. Então vai ser um grande desfalque para hoje e para o resto da temporada. Não há dúvida disso. Mas acho que vai ser, que nem eu já falei antes, a gente tem que se preocupar mais com os outros campeonatos. Para a partida de hoje, apesar de ser uma ausência sentida, eu acho que mesmo sem Paulinho, a gente consegue aí apresentar um futebol que nos sagre campeões cariocas de 2018. Mas qual vai ser o substituto do Paulinho então? Temos desfalques também na hora de pensar em quem vai substituir, porque até os substitutos naturais do garoto estão machucados também, estão fora da partida também, que seria o Giovanni Augusto e o Rildo. Os dois estão machucados, não podem jogar. Então, muito provavelmente, o Zé Ricardo vai ter que improvisar nessa posição também, porque os substitutos naturais do Paulinho, os jogadores que poderiam entrar ali e cumprir a mesma função que ele, seriam quem? O Paulo Vitor ou o Caio Monteiro, que nem eu já comentei aqui, o Zé Ricardo não gosta de apostar, quanto mais numa final, quanto mais dos jogadores aí, que o Zé Ricardo já mostrou que não confia muito, né? O Paulo Vitor vem tomando uma geladeira do Zé Ricardo, vários jogos que ele poderia ter entrado não tem entrado, o Zé Ricardo tem preferido outras opções, sempre que pode escalar alguém por ali, e o Caio Monteiro também tá meio sumido, até entrou contra o Cruzeiro, até fez uma atuação decente, eu acho, mas eu não acredito no Zé Ricardo apostando em nenhum desses dois para jogar ali pelo lado do campo não, principalmente desde o começo. Pode ser até que ao decorrer da partida um dos dois entre para tentar mexer um pouco com os ânimos da equipe, mas para começar de titular, eu não acredito nem em Paulo Vitor, nem em Caio Monteiro jogando não. Se for por aí, o Zé Ricardo vai ter que improvisar nessa posição também, porque não tem jogador que substitua as características do Paulinho, né? Que substitua o Paulinho à altura nem se fala, mas que cumpra a mesma função tática ali do que o Paulinho, também vai ficar difícil. Ele pode escalar ali o Evander, se ele já não tivesse sido escalado para jogar lá de segundo volante, né? Ou mesmo o Thiago Galhardo, mas que são jogadores que são mais meias ofensivos clássicos, né? Não são aqueles meia atacante. Então, se você tira o Paulinho e põe um desses jogadores, perde um pouco da velocidade, perde um pouco da característica do Paulinho de pegar a bola e tentar partir para dentro. Tanto o Evander quanto o Thiago Galhardo são jogadores mais lentos e mais de toque de bola, mais de lançar, mais de cruzar. Tem a característica também, a habilidade para tentar um drible eventualmente, mas não é muito a característica de nenhum dos dois. O Zé Ricardo pode optar também por escalar o Andrés Rios, e aí ficaria Andrés Rios
e Riascos, que nem já aconteceu outras vezes, mas repito, o André Gil também é um jogador que perde velocidade. Apesar de ele ser teoricamente um atacante de lado, né? Sempre que escalam ele como centroavante, surge sempre alguém para falar, não é a posição original dele, ele é um atacante mais de lado de campo. Apesar disso, não é um jogador de velocidade, não é um jogador que eu acredito que vai conseguir substituir o Paulinho à altura. Até por conta disso, tá saindo a notícia aí de que o Zé Ricardo poderia improvisar o Henrique ali para a posição do Paulinho, né? Informação que me foi trazida em primeira mão pelo Ulisses Arcanjo, que é conselheiro do Sobre Vasco, apoiador do canal aqui, né? Lá no nosso grupo exclusivo para conselheiros no WhatsApp. Então valeu aí, Ulisses, pela informação. E faz muito sentido mesmo que o Zé Ricardo escale o Henrique ali, porque é um jogador que tem características mais próximas do Paulinho. Talvez falte a ele aquela característica de cortar para dentro e bater, é uma grande força no jogo do Paulinho. Mas é um jogador veloz, é um jogador que tem potencial de drible e que pode fazer bem a função ali. Veja bem, não seria a minha opção, tá? Se eu fosse escalar, se eu fosse técnico do Vasco, eu começaria com o Paulo Vitor ali mesmo. Mas pode ser uma solução interessante também, diante aí das opções que o Zé Ricardo tem, né? Vai ser engraçado porque, se isso realmente acontecer, o Vasco vai entrar em campo com 4 laterais. O Milton Mendes, que vocês chamavam muito de professor Pardal, já tentou isso ano passado, não chegou a ser tão eficiente, mas não sei, né? Vamos ver se hoje funciona, porque eu acho que a gente vai acabar indo de Henrique ali na frente mesmo. Mas falando isso então, qual que deve ser a escalação do Vasco para o jogo de hoje então? Eu acredito que vai ser Martin Silva no gol, na lateral direita Rafael Galhardo continua, né? Paulão e Eraso na zaga, Fabrício continua na lateral esquerda, até porque o Henrique deve ter a chance lá na frente. No meio campo, segundo os trepidantes, De Sábato e Evander devem fazer a dupla de volantes, então eu vou com os jornalistas aí, apesar de, repito, não ficar surpreso caso o Wehrley apareça aí nessa posição. E na frente devemos ir de Pikachu, Wagner e Henrique. Acredito que vai ser o Henrique mesmo que vai ser aproveitado aí. Na frente, fechando o time, Riascos com a camisa 9 comandando nosso ataque. É um time bem enfraquecido em relação ao que jogou contra o Cruzeiro na quarta-feira e contra o Botafogo no primeiro jogo, no domingo anterior, né? É um time no qual vai faltar entrosamento, principalmente se a gente considerar que vão ter jogadores jogando em posições improvisadas aí, é sempre um problema de adaptação, mas eu acredito que para hoje não são problemas que vão pesar tanto não vão ser problemas que vão tirar esse caneco pra gente aí. Eu repito mais uma vez, vai sair campeão hoje, vai gritar campeão mais uma vez, seria o terceiro título carioca em 4 campeonatos estaduais que o Sobre Vasco já cobriu aí, então se acontecer, tá provado que Sobre Vasco é pé quente, vamos torcer para que isso aconteça. E eu acho que vai acontecer sim. A minha aposta pro jogo de hoje é que o Vasco vai ganhar de 1-0, gol do De Sábato, gol meio improvável aí. Eu acredito que o primeiro tempo vai terminar 0-0, com aquela tensão, né? Porque o Botafogo, se fizer um gol, leva para os pênaltis. No segundo tempo, o Botafogo vai começar para cima, vai ficar aquela tensão, a gente vai estar quase morrendo do coração ali. Mas aí, no meio do segundo tempo ali, perto dos 30 do segundo tempo, vai fazer esse gol, que vai jogar um balde de água fria no Botafogo. Eles vão desanimar, porque aí o Botafogo vai ter que fazer 2 gols para poder levar para os pênaltis. E aí a torcida do Vasco vai explodir comemorando. A gente já vai poder cantar que é campeão. Essa é minha aposta para hoje. Fiz até um roteirinho bem amarrado de como pode ser o jogo. Vamos ver se vai ser assim. Tomara que não, né? Tomara que seja uma vitória mais fácil aí, que a gente possa estar comemorando desde o comecinho, que o Vasco consiga fazer um gol logo cedo. Mas a gente sabe que esse time aí não está permitindo a gente sonhar tão grande assim. A gente tem conseguido os resultados, mas com muito sofrimento, né? Então, tudo leva a crer que hoje vai ser assim de novo. Vamos ver, vamos ver. Diga nos comentários qual a sua expectativa para a partida, quanto você acha que vai ser esse jogo, se vai ser fácil, se vai ser difícil, se o Vasco não vai ganhar. Diz também a sua opinião sobre a escalação do time do Zé Ricardo. Acha uma boa o Henrique jogando no lugar do Paulinho ali? Ou acha que o Paulo Vitor merecia uma chance? Será que o Andrei merecia jogar no lugar do Wellington, o Andrei, que é ali da posição? Ou realmente tem que improvisar outro cara para jogar de segundo volante? Diga nos comentários, porque se tudo der certo, a gente volta para comentar o resultado e para comentar mais um título do Vascão, né? Eu acho que esse título vai para São Januário. Vou ficar muito frustrado se isso não acontecer. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.